Olá, alunos do Johnox. Vamos lá para o nosso segundo vídeo da nossa videoaula 2, né? E aí vamos agora resolver os exercícios do módulo 5, na parte de atividades propostas, páginas 113, 114 e 115. Então, abre os seus livros lá nessas páginas para resolvermos as questões 1, 4, 7 e 8. Vamos para a primeira questão. Antiga viola. A minha antiga viola, feita de pau de pinheiro, é minha eterna lembrança do meu tempo de violeiro, a saudade dos fandangos do meu sertão brasileiro. O recortado de catira faz lembrar dos mutirão, o shot a lembra as gaúchas, o churrasco no galpão, as modas de viola é triste, faz chorar quem tem paixão. O baião é lá do norte paulista, é o cateretê, quando escuto cana verde, a lembro de Tietê, numa festa do divino que me encontrei com você. A valsa é uma serenata na janela das morena. O rasqueado faz lembrar o cantar das siriema, do tempo de boiadeiro nas madrugadas serena. Cantei muitos desafios, já fui cabra fandangueiro. Na congada já fui rei em todo o sertão mineiro. Hoje só canto saudade do folclore brasileiro. Então a letra do Tonico Tinoco, além de falar, né, das diversas experiências que o violeiro teve ao longo da sua trajetória, andando por diversas regiões do Brasil e vivenciando, né, essas inúmeras culturas do Brasil, ainda é escrito utilizando a variação linguística informal, né, demonstrando também aí uma identidade cultural desse povo, então desse violeiro. Então, temos aí como tema central justamente essas experiências nos diversos lugares do nosso país e a variação linguística informal como representação dessa identidade cultural linguística desse violeiro. Então, esse é o tema central do nosso texto. Vamos para o comando da questão. A letra da música de Tonico Tinoco revela que, entre tantas funções da língua, ela contribui para a preservação da identidade nacional sertaneja. Então, olha só, tantas funções da língua, né, contribuir para a preservação da identidade nacional sertaneja. Então, olha só, variação linguística informal como um produto da identidade cultural linguística desse sertanejo e também brasileira, segundo o comando da questão. No texto, o que caracteriza linguisticamente essa identidade? Olha só, o que caracteriza linguisticamente essa identidade. Letra A. O uso de adjetivos qualificadores das experiências do enunciador. Bom, a experiência dele é caracterizada não somente por adjetivos, ele utiliza vários elementos morfológicos para caracterizar essa experiência de vida dele, tá? Então, não são somente adjetivos, tá? Letra B, o emprego de palavras contrárias à destruição da natureza, em nenhum momento ele está falando aí sobre preservação de natureza, ele fala sobre experiências que ele teve ao longo da sua caminhada por diversas regiões do Brasil, na condição de violeiro. Letra C, as escolhas lexicais caracterizadoras da fala coloquial, veja bem, né? Essa escolha lexical, ela é caracterizadora sim de uma variante da nossa língua, que é a variação informal, imprescindível nesse caso, para representar essa identidade cultural linguística desse violeiro. Então, letra C tem tudo a ver com o tema que nós identificamos e que nós analisamos aqui nessa questão. Então, guarda a letra C. Vamos analisar a letra D e a letra E. As palavras sugestivas do caráter romântico do homem sertanejo. Em nenhum momento o texto fala, né, o violeiro revela que ele é romântico. Não, fala sobre as experiências, né, os lugares em que ele passou e as experiências culturais que ele viveu. Letra E. A marca pronominal indicativa de um interlocutor feminino. Também não identificamos no texto dele que ele esteja falando com um interlocutor feminino. Tá? Ele só fala mesmo das experiências dele, dos lugares em que ele passou, enfim, e dessa marca, dessa variação informal que registra essas experiências. Então, letra C é a correta, as escolhas lexicais caracterizadoras da fala coloquial. Quarta questão. Enem 2011. Entre ideia e tecnologia. Vamos ler o texto e identificar o tema desse texto, tá? O grande conceito por trás do Museu da Língua Portuguesa é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Olha só, apresentar o idioma como algo vivo e fundamental, né,
para identificar, para causar o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza, a forma como falamos o português nas mais diversas situações cotidianas é talvez a melhor expressão da brasilidade. Então, olha só, o tema central do texto revela que o Museu da Língua Portuguesa quer revelar para as pessoas que a brasilidade, né, do nosso povo está muito marcada nos nossos diferentes falares, né, nas nossas diferentes variações linguísticas que formam a nossa língua portuguesa falada no Brasil. Então vamos lá. O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor que, letra A, inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país? Não, né, gente? Já identificamos que, né, o texto ele propõe a reflexão de que a brasilidade ela está justamente nessas variações regionais que nós temos e que essa brasilidade ela é marcada pelos nossos diferentes falares. O Museu da Língua Portuguesa ele quer que as pessoas compreendam isso. E quem já foi ao Museu da Língua Portuguesa percebe isso, tá? Nas suas exposições. Fica bem claro a importância das variações e dos estilos diferentes que as pessoas utilizam em cada canto do Brasil para proferir, para falar por meio do idioma português falado no Brasil. Então, letra A, incorreta. Letra B, importância da língua para a construção da identidade nacional. A língua ela é importante para a nossa construção da identidade nacional? Com certeza, né? A brasilidade ela tem a ver justamente com essas variações que compõem a nossa língua. Então, letra B parece que é a correta. Vamos analisar as outras. A afetividade tão comum ao brasileiro, retratada por meio da língua, fala sobre afetividade, sentimento? Não, em nenhum momento o texto fala sobre isso, nada a ver. Letra D, relação entre o idioma e as políticas públicas na área de cultura. Também o texto não fala sobre políticas públicas na área de cultura. Não tem nada a ver com o tema do texto. Letra E, diversidade étnica e linguística existente no território nacional. Bom, ele fala sobre a diversidade, fala, mas fundamentalmente fala sobre a questão da brasilidade, ou seja, dessa identidade do brasileiro que tem muito a ver com a sua língua, com as variações que o seu idioma possui. Então, a letra E não tem tanto a ver com o tema central do texto. Então, a resposta correta é mesmo a letra B, importância da língua para a construção da identidade nacional, ou seja, essas variações, elas representam essa brasilidade que é responsável pela construção da nossa identidade nacional. Letra B é a correta. Sétima, vamos lá, analisar aí a tirinha. Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, então estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Olha como o sobrinho responde. Fala, tio. Beleza. Acho que não. É difícil, não? Passa aqui em casa, que nós aprende junto. Hahaha. Melhor pensar em outra coisa. Cara do tio chocado como o sobrinho respondeu, né? A forma, o estilo, a variação que o sobrinho utilizou, que é uma variação lá dos internautas para responder para o tio. Então, ele ficou chocado. Vamos lá para o comando. Essa tirinha tem como tema a nova ortografia da língua portuguesa e os diversos tipos de linguagem hoje existentes. A situação apresentada no último quadrinho indica o quê? Letra A. O sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo seu tio. O sobrinho não entendeu o que o tio falou para ele? Entendeu, sim, perfeitamente. Ele respondeu, só que utilizando uma variação diferente da que o tio utilizou, né? Letra B. O tio não está familiarizado com a linguagem de chat e das mensagens instantâneas. Pela cara que ele fez, ele realmente ficou muito chocado, o que revela que ele não está familiarizado com esse tipo de variação, né, linguística dentro desse contexto da internet. Letra B tem a ver, sim, né?
Vamos analisar as outras? A informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio? O tio não compreendeu o que o sobrinho falou? Compreendeu sim, ele ficou chocado com o estilo, né? Com a forma. Letra D. O tio devia evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet? Bom, evitar, ele deveria evitar porque não seria o contexto adequado, até porque a variação utilizada na internet, por ser, né, um ambiente em que as pessoas se comunicam de maneira mais rápida, exige que seja de uma outra forma, né? Mas a tirinha, ela não representa isso. Ela fala, na verdade, o tema central dela é justamente esse choque, né? O tio fica chocado com essa variação da internet, né? Que é a variação diastrática. Nós já vimos isso na nossa aula anterior, lá da semana passada, na nossa videoaula 1. Letra E. O sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa? Não, o sobrinho não desconhece, tanto é que ele compreendeu perfeitamente o que o tio respondeu. Só que a variação que ele utilizou é a variação mais adequada para esse ambiente, né, de comunicação. Então, a letra B seria, né, a mais correta. Olha só, o tio não está familiarizado com a linguagem de chats e de mensagens instantânea. Bom, então, a gente compreende aí, né, dentro desse tema central do quadrinho, que a nossa língua, ela possui um registro muito diversificado e que nem sempre aquilo que a pessoa julga como certa é adequada em um determinado contexto de comunicação. Então, o tio julga que é melhor utilizar a norma padrão, mas nesse contexto de comunicação ela não é adequada. Então ele precisaria ali fazer utilizar a variante adequada, que seria a variação diastrática da linguagem da internet. Então letra B seria a correta. Oitava, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Bom, nós estamos aí diante de um texto jurídico. Logo, se nós estamos diante de um texto jurídico, a gente tem que compreender que as palavras todas devem estar em sentido literal, ou seja, no sentido denotativo, porque elas vão significar exatamente aquilo que está sendo escrito, tá? Então, olha só, a objetividade inerente ao gênero lei manifesta-se no alto grau de formalidade da linguagem empregada. Essas características são expressas na estruturação do texto por meio de quê? Vocábulos derivados por sufixação? Nada a ver, né, gente? Vou ter que agora só escrever vocábulos, só utilizar palavras derivadas por sufixação? Nada a ver. Letra B. Frases ordenadas indiretamente. Bom, o correto seria que fosse mais na ordem direta, né? Para facilitar a compreensão. Indiretamente seria quase que uma síndrome lá do Yoda, lá do Star Wars. Não ficaria adequado. E se a lei, né, tem o objetivo de ser bem clara, então a frase ordenada diretamente seria o correto, né, o mais correto, o melhor. Letra C. Palavras de sentido literal, sim, né, se nós estamos diante de uma lei, ela precisa estar bem clara. Então, o sentido das palavras tem que ser no sentido literal mesmo, para que seja feita a clareza daquilo que está sendo dito, que nada fique obscuro, que as pessoas compreendam perfeitamente aquilo que a lei está asseverando, né? Que ela está ordenando. Então, a letra C, ela está correta. Letra D, períodos simples. Também não tem nada a ver, né? Pode ter período simples, período composto, desde que seja em sentido literal, desde que seja em sentido claro, né? Aquilo que está sendo escrito. E letra E, substantivos compostos. Também, né? Por que eu vou ter que utilizar somente substantivos compostos? Então, também não faz sentido isso. O que faz sentido, né, com relação à objetividade do texto da lei, à estruturação como deve ser, é que seja um texto que as palavras estejam no sentido literal, para que as pessoas compreendam perfeitamente, que não haja dúvidas sobre aquilo que está sendo dito, tá?
sobre aquilo que está sendo ordenado pela lei. Então, a letra C é a alternativa correta. Ok, gente? Por aqui a gente fica, então, né, finalizando a resolução, né, das questões do módulo 5, tá? E aí, até a nossa próxima vídeo aula.